Capitais abriram uma de cada 3 vagas de trabalho com carteira assinada em 2021. Pista da Marginal Tietê pode ser liberada no final desta tarde. Isso porque o trabalho de concretagem da cratera já foi finalizado. E você vai ver também. Copom eleva a taxa básica de juros pela 8ª vez. Mais corpos foram localizados em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Forças especiais dos Estados Unidos realizam operação antiterrorista no noroeste da Síria. Chefe do Estado Islâmico é morto. Governo americano vai enviar tropas para fortalecer forças da OTAN. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Vamos aos destaques desta quinta-feira. E nós abrimos essa edição com uma boa notícia. A pista da Marginal Tietê, na capital paulista, pode ser liberada no final da tarde de hoje. O trabalho de concretagem da cratera já foi finalizado. E a Prefeitura informou que a necessidade de colocação de estacas para conter a erosão do solo foi descartada. A cratera, que se abriu ao lado da obra da linha 6 laranja do metrô, foi preenchida com 4.000 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 650 caminhões betoneira. Também foram despejados no local 12.000 metros cúbicos de pedras no poço, que corresponde a 1.200 caminhões basculantes do material. A quantidade de concreto usada era suficiente para erguer 6 prédios de 16 andares. Mais de 220 colaboradores da Secretaria, da Sabesp e da linha Uni atuaram na realização desses trabalhos. A cratera e o túnel de ventilação foram concretados para dar mais sustentação e evitar novos deslizamentos na pista da Marginal Tietê, além de apoiar a tubulação de esgoto rompida para poder efetuar os reparos. O esgoto de 9 bairros, que passava pela tubulação rompida, foi transferido para outra rede coletora paralela. Após a conclusão do serviço de concretagem, a Prefeitura descartou a necessidade de colocação de estacas para deter a erosão do solo. E olha só, um relatório de 2012 encomendado pelo metrô informou que a região onde surgiu a cratera na Marginal Tietê já estava frágil. Segundo o levantamento, a área precisava ser monitorada de perto. E subiu para 13 o número de mortos em Franco da Rocha por causa do deslizamento de terra que aconteceu nesse final de semana. No total, 29 pessoas morreram no estado de São Paulo após as chuvas. 5 continuam desaparecidas. Os bombeiros localizaram mais 2 corpos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, esta madrugada, após os deslizamentos e desabamentos provocados pelas chuvas do último domingo. Os corpos encontrados nesta madrugada são de pai e filho, de 36 e 10 anos de idade. A Defesa Civil contabiliza mais de 600 famílias desabrigadas no estado. Nesta quarta-feira, voluntários que estavam no local, realizando o trabalho braçal de carregar os baldes de lama, foram retirados. Segundo o Corpo de Bombeiros, como já se passaram mais de 72 horas da tragédia, é possível utilizar a máquina para ajudar nas buscas. As autoridades informaram que no local apontado haviam 3 casas e no topo delas uma hamburgueria. Eles acreditam que 2 pessoas ficaram soterradas no local. Foram interditadas 62 casas próximas aos deslizamentos e os moradores, pouco a pouco, vão retirando o que a enxurrada não levou. E a cidade de São Paulo registrou o maior índice de chuva em um mês de janeiro desde 2017, 31% acima do que é esperado para o mês. Em consequência, só em São Paulo, cerca de 29 pessoas morreram devido a deslizamentos de terra no último final de semana. Cerca de 600 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas. De acordo com números oficiais recentes, em Minas Gerais foram 24 óbitos, na Bahia 26 e no Espírito Santo 10. Grande parte do país sofre um perigo potencial de chuvas intensas, um problema antigo e que tem só piorado.
Mas até quando? E sobre esse assunto, é sobre isso que a gente vai conversar com o Francisco de Assis Diniz. Ele é chefe do Centro de Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa tarde. Senhor Francisco, o senhor me escuta? Boa tarde, estou ouvindo bem, sim. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, os ouvintes da TV HIT. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Toda Hora. E eu queria que o senhor explicasse para a gente o que tem provocado tanta chuva aqui no país. Então, são situações, a chuva, normalmente o período de verão sempre associado com temporais em grande parte do Brasil, principalmente a parte central e sudeste do Brasil, também parte da região sul, né? E aconteceu que, durante esse período agora de verão, já no final da primavera, a gente está com o fenômeno climático da Laninha, faz com que a concentração da chuva fique mais concentrada na parte centro, sudeste e norte do Brasil, deixando a região sul sem chuva, né? E aí essa convergência da umidade mais acentuada que vem ocorrendo, né? E quando acontece isso em 3, 4 dias, uma semana, pegando exatamente em cima de uma região, pegou em cima de São Paulo, aí causa chuvas intensas, volumosas em algo de 3, 4 dias, como aconteceu em São Paulo, aconteceu no norte de Minas, aconteceu também na Bahia, né? E daí por isso que aconteceu essa situação. Boa tarde, seu Francisco. Agora você fala com a Patrícia Velenic. Muito obrigada pela sua participação. E o que a gente pode esperar do tempo para os próximos meses? Há alguma previsão? Tem alguma região que está mais propensa para a chuvarada? Essa é uma boa pergunta, Patrícia. Porque a previsão agora que a gente está vendo pela frente aí, por exemplo, para o início da próxima semana, é de voltar a chover chuvas intensas novamente pegando o estado de São Paulo, principalmente o Vale do Paraíba, a parte norte do estado, e também pegando novamente até a Grande São Paulo novamente, né? Chuvas intensas entre domingo e terça-feira da próxima semana. Então já um alerta aí que a gente está alertando, né, sobre essa condição. Segundo ponto, está indicando da gente ter um fevereiro mais chuvoso, né, um pouco acima do normal, acima da climatologia, exatamente pegando todo o estado de Minas Gerais, com parte do Espírito Santo e também o norte de São Paulo, onde deve ter chuvas mais significativas, né? Dentro dessa condição de chuvas acima da climatologia, o problema é que muitas vezes vem eventos extremos de chuvas intensas, assim como está acontecendo, né? E novamente ainda promete a gente ter um março com chuvas acima da climatologia, um março também um pouco mais chuvoso, parecido quase com dezembro, né? Pegando exatamente Minas, a parte da Bahia, com parte do Espírito Santo, Goiás, a parte central do Brasil, onde deve ficar com mais chuvas ainda, né? E deixando a região sul com menos chuva, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com alta irregularidade na precipitação, com redução das chuvas do jeito que vem ocorrendo. Senhor Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Toda Hora, e esse espaço aqui está sempre aberto para o senhor. Obrigado a vocês também, e estou pronto para a próxima quando for necessário. Muito obrigada. E olha, em mensagem ao Congresso Nacional, durante a abertura do ano legislativo, o presidente Jair Bolsonaro pediu a aprovação da reforma tributária e defendeu a importância da liberdade dos direitos trabalhistas. Ele fez o primeiro discurso da sessão solene. Bolsonaro fez um balanço de algumas medidas tomadas pelo governo em 2021 e citou projetos considerados por ele importantes para o ano que se inicia. O presidente disse que o governo não mediu esforços para salvar vidas, preservar empregos e combater a pandemia. Ele também destacou a compra e distribuição de vacinas. Bolsonaro afirmou ainda que o governo repassou quase 2 bilhões de reais para a recuperação das cidades atingidas pelas fortes chuvas. Para 2022, o presidente pediu atenção ao Congresso para análise de projetos considerados prioritários pelo governo, como portabilidade da conta de luz, a reforma tributária que tramita no Senado e o projeto que traz mudanças relacionadas ao uso de garantias para a obtenção de crédito no país, chamado de Marco Legal das Garantias. Em 22, continuaremos trabalhando para o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar de nosso povo, sempre calcados em nossos princípios, nossos valores e em nossa democracia. O presidente também destacou a importância da liberdade e dos direitos trabalhistas e defendeu que a internet deve ser um ambiente livre de regulação. Os senhores nunca me verão vir aqui nesse parlamento
pedir para a regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. A nossa liberdade acima de tudo. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso. Afinal, os direitos trabalhistas continuam intactos no artigo 7º da Constituição. Sempre respeitaremos a harmonia e a independência dos poderes. O presidente ainda reiterou o compromisso com o Brasil e o povo brasileiro. Reiteramos nosso compromisso com o Brasil, com o povo brasileiro, e reafirmamos nosso objetivo de construir um país mais justo, próspero e voltado ao cidadão. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o chefe do Executivo do Peru, Pedro Castillo, no Palácio Rio Madeira, na sede do governo de Rondônia, em Porto Velho. O governador do estado, Marcos Rocha, também participou da reunião. E na pauta do encontro estavam assuntos como pandemia, comércio e acesso a mercados e cooperações nas áreas de fronteiras, defesa e segurança. Segundo o Palácio do Planalto, a previsão é que Bolsonaro retorne a Brasília no fim da tarde de hoje. As capitais abriram uma de cada 3 vagas de trabalho com carteira assinada em 2021. Segundo dados do CAGED, as cidades mais importantes de cada estado acumularam quase 1 milhão de contratações formais só no ano passado. As capitais brasileiras foram responsáveis por 1/3 dos mais de 2.700.000 postos de trabalho abertos no país em 2021. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a cidade de São Paulo encabeça o ranking de contratações formais entre janeiro e dezembro do ano passado, com quase 337 mil admissões a mais do que demissões no período. O número equivale a 12,34% do total de vagas criadas no país. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Fortaleza, que geraram novos empregos seletistas em 2021. A soma é equivalente a mais 10% do total de postos abertos no Brasil. No ranking de contratações ainda estão os municípios de Goiânia, Manaus e Salvador, todos eles com mais de 30 mil novas colocações para trabalhadores com carteira assinada. Por unanimidade, como já era esperado pelo mercado financeiro, o Copom do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic. Este é o 8º aumento consecutivo na taxa, mas é a primeira vez em quase 5 anos que a Selic passa dos 2 dígitos. Para tentar frear a inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil elevou mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. O aumento foi de 1,5 ponto percentual. Agora a Selic está em 10,75% ao ano. Esse aumento já era esperado pelos analistas do mercado. A taxa atingiu os 2 dígitos pela primeira vez desde julho de 2017, quando também estava em 10,25% ao ano. Esse foi o 8º reajuste consecutivo na taxa Selic. A elevação da Selic ajuda a controlar a inflação. Isso porque juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Mas taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. E veja a seguir, Estados Unidos realiza uma operação antiterrorista no noroeste da Síria. E ainda, o governo americano vai enviar tropas para fortalecer a OTAN. Em instantes, até já! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h17. O desmatamento na Amazônia brasileira bateu novo recorde nas 3 primeiras semanas de janeiro. Dados preliminares do INPE revelam que a área devastada foi 4 vezes maior que a registrada em todo o primeiro mês do ano passado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou que cerca de 360 quilômetros quadrados de floresta da Amazônia foram destruídos entre os dias 1º e 21 de janeiro. A área desmatada nesse período já é maior que a de qualquer outro janeiro completo desde 2015, quando o INPE lançou o Programa de Monitoramento Periódico DETER. O desmatamento da Amazônia em janeiro do ano passado foi de 83 quilômetros quadrados,
4 vezes menos do que o registrado nas 3 primeiras semanas de 2022. O Observatório do Clima revelou que o IBAMA gastou 41% do seu orçamento em 2021. Na volta ao trabalho do Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro entregou uma mensagem aos parlamentares em que afirma que o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas é pauta prioritária do seu governo. E no destaque internacional, quase 1.500 voos para os Estados Unidos foram cancelados por causa de uma tempestade de inverno que atravessa o país, trazendo gelo e neve. Um número que certamente deve aumentar à medida que a tempestade continuar se movendo. Vários estados já declararam emergência para se preparar para o sistema climático. Os meteorologistas do Serviço Nacional dizem que uma tempestade de inverno em grande escala e massiva afetará o centro, o leste e o sul americano nos próximos dias. Agora vamos falar de coronavírus. O Brasil teve a primeira queda na média móvel de casos após 17 dias em alta. A pasta da Saúde informou que o número total de óbitos se aproxima de 629 mil vítimas da doença. O Brasil registrou 893 novas mortes por Covid-19. Com isso, são 628.960 brasileiros que perderam a vida para a doença. Também foram registrados 173.903 novos casos de Covid em um dia. Ao todo, são mais de 25.793.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 650 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 206%. A média móvel de casos apontou que 172.903 registros foram feitos por dia. Essa é a primeira queda desde o dia 16 de janeiro, após um aumento de 786%. Mas os dados ainda mostram tendência de alta, com avanço de 125% em relação a 2 semanas. Lembrando que as altas vêm sendo registradas desde o dia 30 de dezembro de 2021. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 24 unidades da federação indicaram aumento. Apenas 2 estados, o Acre e Tocantins, apresentaram estabilidade. Nenhum estado registrou queda no número de mortes pela doença. O Ceará não divulgou os dados. O Brasil já aplicou mais de 365.115.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 165.891.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto 150.259.000 brasileiros tomaram a segunda dose. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em 48.965.000 pessoas. E olha, cerca de 2 milhões de crianças já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E neste sábado acontece o Dia C da Vacina, que é uma campanha para aumentar a imunização dos brasileirinhos. E a Organização Mundial da Saúde da Europa alertou que o continente vive uma espécie de pausa da Covid que pode levar ao fim da pandemia. Mas para isso é preciso adotar algumas medidas. Para o diretor da Europa da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge, essa trégua poderia trazer uma paz duradoura. Isso graças aos elevados percentuais de população vacinada, a escassa virulência da variante Ômicron e o fim do inverno. Mas esta situação vai perdurar apenas se a imunidade for preservada. Para isso, é preciso manter as campanhas de vacinação e monitorar o surgimento de novas variantes. A OMS também pediu aos governos que protejam as populações mais vulneráveis. A região Europa da OMS inclui 53 países, alguns deles na Ásia Central. Em todos, os contágios de Covid-19 dispararam devido à variante Ômicron. Na semana passada, a região registrou quase 12 milhões de novos casos, de acordo com os dados da OMS, o número mais elevado desde o início da pandemia há 2 anos.
E as Forças Especiais dos Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista no noroeste da Síria nesta quinta-feira. Vamos conferir. Os militares pousaram de helicóptero perto de acampamentos de deslocados na cidade de Atmi, na região de Idlib, controlada em grande parte por grupos extremistas e insurgentes. As informações são do Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Em um comunicado, o Pentágono afirmou que as forças especiais americanas executaram uma missão antiterrorista no noroeste da Síria. A nota diz que a missão foi um sucesso. Esta é a maior operação das forças americanas na Síria desde a morte em outubro de 2019 de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo extremista Estado Islâmico. Analistas afirmam que os acampamentos superpopulosos de Atmi, ao norte da província de Idlib, estão sendo utilizados como base pelos líderes extremistas que se escondem entre os deslocados. Partes da província de Idlib e das províncias vizinhas de Hama, Alepo e Latáquia são dominadas pelo Hayat Tahrir al-Sham, antigo braço sírio da Al-Qaeda. A complexa guerra da Síria, país fragmentado com a presença de vários grupos, provocou quase 500 mil mortes desde 2011. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que o chefe do Estado Islâmico, Abu Abraham, foi morto na operação que as forças especiais americanas fizeram na Síria durante a madrugada. O ataque deixou 13 mortos, incluindo 6 crianças e 4 mulheres. Nenhum soldado americano ficou ferido. E ainda falando dos Estados Unidos, o governo americano vai enviar tropas para fortalecer as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Europa Oriental. A iniciativa foi anunciada nesta quarta-feira pelo secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, em meio a temores de que a Rússia possa invadir a Ucrânia. O presidente Biden deixou claro que os Estados Unidos responderão à crescente ameaça à segurança e estabilidade da Europa. O nosso compromisso com o artigo 5 da OTAN na defesa coletiva permanece firme. Como parte desse compromisso e para estar preparado para uma série de contingências, Washington em breve vai transferir forças adicionais para a Romênia, Polônia e Alemanha. Eu quero ser muito claro sobre uma coisa: essa não é uma movimentação permanente. De acordo com a imprensa americana, um total de 3.000 militares será deslocado. Deste número, cerca de 1.000 serão transferidos da Alemanha para a Romênia. Outros 2.000 vão partir da grande base americana de Fort Bragg, na Carolina do Norte, para a Alemanha e Polônia. Lideranças ocidentais acusam a Rússia de planejar uma invasão à Ucrânia, onde posicionou na fronteira 100.000 soldados recentemente. Moscou nega que tem essa intenção, alegando que busca apenas garantir sua segurança. E o governo da Rússia acusou agora há pouco os Estados Unidos de aumentar as tensões na Europa e pediu ao país que pare de alimentar a crise sobre a Ucrânia. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Muito obrigada e até amanhã.